quando Jesus coloca os seus pés sobre esta cidade, sobre esse lugar aonde estava o gadareiro, a palavra de Deus vai dizer que ele veio ao encontro de Jesus. Porque eu fico olhando e observando que o primeiro a colocar os pés sobre aquela cidade foi Jesus. A palavra de Deus vai mostrar que alguns instantes antes, Jesus vai enfrentar uma forte tempestade ao se dirigir para esse lugar. Jesus estava se dirigindo para Gadar, para se encontrar com o gadareiro, porém no meio do mar vai se levantar a tempestade. Uma forte tempestade, o que eu posso entender com essa tempestade que se levanta no momento que alguém está no propósito de resgatar uma alma? Muitas das vezes são lutas espirituais, lutas contra a vida do ser humano, qual muitas das vezes o homem não entende. Por que se levantou a tempestade? Por que se levantou a luta? Por que houve tanta contrariedade para se chegar lá? Porque havia vitória a ser entregue. E nós sabemos que ninguém se torna vitorioso se não tiver batalha, né? Nós vemos que quando Jesus está sobre o alto mar, a tempestade se levanta contra ele. Mas ele vai ordenar e vai determinar que aquela tempestade não vai amarrar ele. Ele vai determinar que aquela tempestade tem que se acalmar. Aquela tempestade não pode impedir o seu objetivo, que é o encontro do gadareiro. E muitas das vezes nós somos barrados por situações difíceis, aonde nós estamos no propósito de fazer algo para Jesus, fazer algo pela obra do Senhor, mas vai se levantar a tempestade, vai se levantar a luta, a provação, e o que vai acontecer? Muitos vão desistir. Muitos vão perder o foco daquilo que tinham proposto no seu coração a fazer pela obra do Senhor. E no momento que Jesus chega naquele lugar, vai vir ao encontro dele esse homem conhecido como gadareiro. A palavra de Deus vai dizer que ele era um homem muito forte, um homem que arrebentava as correntes, arrebentava as prisões, ninguém conseguiria detê-lo. Estava ali os 12 discípulos com Jesus. Mas, porém, quem desceu primeiro foi Jesus. E aí eu quero ver a importância, mostrar para a igreja o quão importante é você convidar Jesus para ir na frente. Jesus para enfrentar na frente. Talvez se tivesse sido um discípulo ali, poderia ter apanhado, poderia ter sido espancado por esse homem. Porque era tão furioso ele que ninguém conseguia segurar. O povo não conseguia deter aquele homem. Se fosse talvez um discípulo, simplesmente não conseguiria enfrentar ele. Não conseguiria fazer algo sobre a vida dele. Porque ele vai vir ao encontro no mesmo instante que Jesus coloca os pés sobre a terra, ele vem ao encontro do Senhor Jesus. Mas assim poderia ter vindo ao encontro de um discípulo e ter acontecido algo contrário do que nós vemos aqui nessa narrativa. A palavra de Deus diz que a morada dele era junto aos sepulcros. Morava junto ao sepulcro. E o que Jesus vai fazer lá nessa hora? Além de Jesus chegar ali para resgatar ele, para lhe oferecer uma nova vida, Deus vai mudar o seu cativeiro. Assim como Deus está querendo mudar o cativeiro de muitas pessoas, muitas vezes na igreja, né? Muitas das vezes o Senhor quer mudar, mas nós não entendemos isso, não sabemos ir ao encontro de Jesus para que haja mudança. Assim Jesus vai determinar uma nova moradia para o gadareiro. A partir daquele dia que ele se encontra com Jesus, a sua história vai mudar. A glória da segunda casa se torna maior do que a primeira, por causa que ele teve um encontro com Jesus. O Senhor Jesus vai se encontrar com ele, e no momento que ele se encontra, o Senhor Jesus vai repreender o que está sobre ele. E repreendendo o que estava sobre ele, alguém vai falar, alguém vai dizer: Senhor Jesus, por que você veio sobre nós agora, nos atormentar? Não é o momento, não é a hora.
porque o Senhor Jesus estava dizendo, sai dele. O Senhor Jesus estava expulsando o que estava sobre ele. Mas quando se manifesta o demônio na vida daquele homem, o Senhor Jesus vai falar, quem é você? Ele vai responder, nós nos chamamos legião, porque nós somos muitos. Então não era apenas um demônio que estava sobre a vida dele, mas eram vários demônios, legiões de demônio, que estavam fazendo com que aquele homem sofresse continuamente. A palavra de Deus vai dizer que ele andava sobre os sepulcros, sobre os montes, clamando. E o que será que ele clamava? Quem sabe no seu momento de lucidez, que acontecia em alguns momentos, ele já tinha clamado ao Senhor Jesus, já tinha pedido, Deus, me livra dessa tempestade, me livra dessa situação, dessa legião de demônio que está sobre a minha vida. Quem sabe quantas vezes ele clamou, ninguém viu, ninguém escutou, por causa considerava um louco, um doido. E assim, quem sabe quantas pessoas estão ali fora ainda clamando a Deus, pedindo, Deus me socorre, a minha situação não é boa, Deus me liberta dessa situação, dessa vida que eu estou vivendo. Mas olhado pela sociedade, muitas das vezes aquela pessoa vai ser julgada como um louco, vai ser julgada muitas das vezes como alguém doente, mas não sabe que no íntimo aquela pessoa tem buscado mais a Deus até mesmo do que aqueles que conhecem a Jesus, porque ela tem uma necessidade. Há nessa pessoa a necessidade dela ter um encontro com Jesus, de ser liberta da situação que vem vivendo. E eu creio que assim estava a vida de Gadareno. Quando ele clamava sobre os sepulcros, sobre os montes, eu creio que ele estava clamando e dizendo, Jesus, vem me socorrer. E Jesus sempre vai ouvir a oração do justo, porque ele não estava naquela situação pelo querer dele. Não foi uma escolha da sua vida viver daquela maneira. Porém, Satanás se apossou da vida dele e tomou conta de todo o seu trajeto de vida, tudo que ele ia fazer. Aqueles demônios faziam com que ele sofresse. Ele estava sendo oprimido continuamente por Satanás. Mas nós vemos que quando há clamor verdadeiro, o Senhor Jesus escuta e responde. Muitas pessoas dizem, eu não aguento mais, eu não posso mais viver dessa maneira, mas não toma atitude muitas das vezes de clamar ao Senhor. Não quer aceitar a situação que está vivendo, mas também não quer se humilhar na presença de Deus e dizer, Deus, vem me socorrer. Jesus, estende a tua mão e me ajuda. Algo que pode ser tão simples para alguns, para outros parece impossível, clamar ao Senhor. Porque há um combate espiritual na vida daquela pessoa. Às vezes o espírito quer clamar, mas a carne contraria e diz que não tem necessidade, Jesus não vai te ouvir, Jesus não vai escutar você, Jesus não está aí, nem aí para ti. É mais ou menos assim que muitas das vezes o homem se engana. Porque o Senhor Jesus, se ele não se importasse comigo, não se importasse com você, ele não daria a sua vida para que eu e você fosse resgatados do pecado, para que eu e você pudesse alcançar a salvação para a vida eterna. Então ele se preocupa com cada um, sem fazer exceção de pessoa. E no momento que o gadareno está ali, chega e se encontra com Jesus, essa legião de demônio vai falar e vai pedir para Jesus, deixe com que nós vá para aqueles porcos. A palavra de Deus vai dizer que havia em torno de 2.000 porcos ali. E os demônios foram para eles. Aquela legião tomou conta e os porcos se lançaram no despenhadeiro, se lançaram sobre a água e se mataram afogados. E o que eu entendo com isso? Que aonde há imundícia, algo impuro, o diabo tem liberdade para agir. Há legalidade para Satanás estar ali, para os demônios se manifestar naquele lugar. Quando há coisas erradas na vida do homem, na vida da mulher, há legalidade para Satanás operar. Há legalidade para o inimigo agir contra a vida das pessoas.
E nós vemos que ali havia muitos porcos, o qual era considerado algo imundo pelos judeus. Os judeus sempre consideraram porcos um tipo de bicho imundo, a carne a qual não era aceita por eles. Mas aquele povo ali não aceitava. Então havia legalidade para o inimigo permanecer naquele lugar, porque havia território para ele habitar, havia imundícia. E às vezes nós nos perguntamos: por que será que eu passo por lutas, por dificuldade? Porque muitas vezes há legalidade para Satanás permanecer do teu lado. Há muitas vezes possibilidade de você estar dando essa porta, abrindo essa brecha para o diabo estar ao lado de você, sem que você perceba, achando que está tudo certo. Para aqueles que criavam porcos, para eles era a coisa mais normal. Não tinha problema nenhum para eles. Era algo tão natural como beber água. Mas era algo que estava condenado pela palavra de Deus, uma carne imunda. Pelos judeus, aquela carne ela era simplesmente condenada. Uma carne imunda, mas era produzida por os gadarenos. Eles davam liberdade para que a imundícia permanecesse naquele lugar. E nós vamos ver que quando se lança essa manada de porcos, se mata, alguém vai se levantar contra Jesus. Alguém vai vir contra Jesus, vai dizer: ei, Jesus, sai daqui. Nós não queremos você aqui. Tem alguém que está disposto a fazer tudo pelo dinheiro, pela ganância, e não fazer nada por uma alma. Jesus colocou ali um exemplo naquele momento, que a salvação de uma alma está acima de todo o patrimônio, está acima de todas as coisas materiais. Como importante é que haja salvação para uma alma, que não há preço que possa pagar o valor de uma alma. E quando Jesus permite que se perca os bens dos gadarenos, que os porcos se lancem no mar, se matem, ele está mostrando quão importante é uma alma para ele. Porque ele poderia pensar: não vou deixar ir nos porcos, não vai ser um prejuízo para os gadarenos. Não. Em nenhum momento ele pensou nisso. Ele pensou: alguém tem que ser liberto, independente do preço que tem que ser pago. Essa alma precisa ser liberta das mãos de Satanás. E muitas das vezes as pessoas, por causa de dinheiro, elas preferem adotar as imundícias, impurezas para dentro dos seus lares. Coisas às vezes pagãs, as quais desagradam ao Senhor. Muitas das vezes há pessoas que têm levado imagem para dentro da casa, colocado dentro do seu lar e feito adoração para se conquistar dinheiro, para que se possa ter riqueza, e aonde dá legalidade muitas das vezes para os demônios habitarem junto dentro do seu lar, sem saber o que está acontecendo. Mas elas não querem se desfazer daquela imagem porque tem medo que a prosperidade venha se acabar na sua vida. Elas creem que a prosperidade está vindo daquelas imagens, está vindo a adoração de deuses pagãos ou coisas assim. É mais ou menos isso que tem praticado o mundo lá fora. E no momento que tiver que se desfazer disso, para que a sua própria alma venha a ser salva, eles medem esforço e dizem: não, capaz, se eu vou ser salvo e vou ficar pobre, então não quero. Para mim ser salvo tem que continuar sendo rico. E nós vemos que tudo aquilo que o diabo dá com uma mão, ele tira com as duas. Eu já vi vários testemunhos de pastores, pregadores, que outra hora serviram a Satanás, outra hora viviam a servir a Satanás. E eles nos seus testemunhos vão dizer várias vezes que a sua vida era uma vida de luxúria, de riqueza, tinham tudo. Tudo que eles quisessem, eles tinham para si, em questão de dinheiro. Mas no momento que aceitaram Jesus, no momento que Jesus entrou para as suas vidas, simplesmente tudo se terminou. A riqueza se acabou. O diabo veio e tirou com as duas mãos depressa, porque ele disse: você não merece mais o que eu te dei. Você me abandonou, agora eu vou tirar de ti. Diferente de Jesus, que quando Jesus alcança algo para mim e para você, ele não tira. Quando Jesus me dá um dom para mim, ele não vem tirar o meu dom, dizer assim: vou tirar o teu dom por causa que você deixou de me servir. Não. Aquele dom permanece sobre a tua vida. Se Jesus te dá um dom para você orar, te dá um dom de revelação para ti, esse dom vai permanecer sobre você. Não é porque você parou na caminhada
ou deixou de servir a Jesus, que Jesus vai retirar aquele dom. É mais ou menos como ele me dá o dom para mim tocar um instrumento, e amanhã eu parar de tocar para a igreja e de tocar para o mundo. O dom continua comigo, mas a questão é a forma como eu vou usar esse dom. Esse talento que o Senhor alcançou para mim, chegará o dia que Ele vai cobrar. O que eu fiz com esse talento? Como eu usei esse talento? Mas em nenhum momento a palavra de Deus vai dizer, ele veio ali e tirou o talento de volta, não. Ele vai deixar o talento sobre o meu domínio. Mas o diabo não. Tudo que ele entregar na tua mão, ele vai te cobrar. Se você não estiver fazendo conforme a vontade dele, ele vai tirar de ti. Porque você já não pode mais ter. A partir de hoje, você tem que ser miserável. Você não serve mais para mim. Mas só que Jesus veio para mudar a história de muitos. O gadareno estava ali sofrendo, passando uma vida triste, humilhada, uma vida talvez que ninguém queria viver. E nós vamos ter exemplo dos próprios porcos, que vão preferir se lançar ao mar, morrer afogado, do que continuar sendo torturado por legiões de demônios que estavam sobre eles. Nem os próprios porcos suportaram o que estava sobre o gadareno. E tem pessoas que querem continuar ao lado de Satanás. Tem pessoas que preferem continuar com o diabo do seu lado e negar a fé com Jesus. E nós vamos ver que quando os porcos se lançam para baixo, se lançam para a morte, se lançam no despenhadeiro, é mais um exemplo de que Satanás jamais vai te levar para cima, vai te levar para baixo. Satanás vai carregar você sempre para o abismo. Mas com Jesus não. Aquele que tem Jesus na sua vida, a tendência é ele ser afirmado na rocha. É ele ser levado para a cidade prometida, que não será aqui, que será lá no céu, quando vai para cima com Jesus. Ele tem algo mais especial para oferecer para nós. Muitas das vezes nos confundimos e achamos que servindo o inimigo está tudo bem. Quando vemos essa passagem, nós vemos que gadareno vai ser liberto. E ao ele ser liberto, ele vai querer seguir com Jesus. Ele vai ser curado. Vai ser livre daquela legião de demônio. E no momento que ele chega em Jesus, ele vai pedir para Jesus, vai dizer: Mestre, deixa eu ir com você. Ele queria ir e navegar sobre alto mar. Ele queria ir à frente, queria ir adiante com Jesus. Mas Jesus vai dizer não. Jesus vai dizer: volta para a tua casa e anuncia aos teus parentes o que o Senhor fez por ti. O que eu posso entender? Que naquele momento está se formando ali um novo missionário. Um homem que iria anunciar o feito de Jesus para muitos. Alguém que estava ali para conquistar e dar testemunho do que Deus tem capacidade de fazer na vida do homem. Porque não havia como aquele povo que conhecia o gadareno de tantos anos, o modo como ele viveu e como ele está vivendo a partir do momento que ele se encontra com Jesus. Não tinha como eles negar e dizer, não, é mentira, porque todos o conheciam. Todos sabiam a situação que estava sobre a vida dele. Então ali Jesus está levantando um novo missionário para anunciar as boas novas, para dizer que Jesus tem poder para curar, para transformar, para renovar a vida das pessoas. E quando acontece isso na vida do gadareno, ele vai voltar para a sua casa. Ele vai ser obediente ao Senhor. E o que nós podemos aprender? Que muitas das vezes, meus irmãos, o missionário não começa dentro da igreja. O trabalho de missão não começa no meio da multidão, mas vai começar dentro do nosso próprio lar, junto da nossa família, anunciando o que Deus tem feito na nossa vida, mostrando, dando testemunho do que Deus tem trabalhado na nossa vida, para que outros possam olhar e se espelhar e dizer, eu também quero servir Jesus. Muitas das vezes falta atitude da parte do homem, falta atitude da parte do crente,
em compartilhar tudo que Deus tem feito nas suas vidas. Às vezes se perguntam, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ir para qual cidade para me pregar o Evangelho, para fazer a vontade de Deus? Não precisa ir para lugar nenhum. Pode começar dentro da tua casa. Começa pregando para o teu filho, para o teu neto, para a tua sobrinha, seja para quem for dentro do teu lar. Você já está fazendo missão. Só que tem pessoas que pensam que para fazer missão tem que ser visto pela maioria. Para fazer missão você tem que estar sendo visto pela maior parte da sociedade. Senão não compensa ser missionário. Se não estiver na mídia, daí eu não quero ser missionário. Eu não vou ser visto. Não vai ter ninguém para me aplaudir. O homem muitas das vezes comete tantos erros com Deus ao tomar as suas decisões conforme o seu querer e deixando de cumprir algo tão simples que às vezes Deus nos ensina num piscar de olho. Que nós devemos primeiro dar exemplo da nossa casa, dar exemplo sobre a nossa família. Que nós devemos ser sal, nós devemos ser luz para o mundo. Mas muitas das vezes não temos sido sal e nem sequer luz. Muitas das vezes há pessoas que estão na igreja e estão se tornando em trevas dentro de casa. Porque dentro da igreja é um tipo de pessoa, lá fora é outro tipo de pessoa. Então você precisa entender que Deus, Ele vai olhar para o nosso caráter.